Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo e benfeitor querido, é com grande alegria, Senhor, que nos reunimos entre amigos e que recebemos em nossos lares a visita querida e carinhosa dos nossos benfeitores espirituais, que se aproximam de cada um de nós nestes momentos em que estamos com o nosso pensamento voltado para o mais alto, em que buscamos aprender sobre as verdades da vida, em que buscamos, Senhor, nos conectarmos com estas energias positivas que nos envolvem nestes momentos, para recolhermos em nosso coração as bênçãos que nos são trazidas do mundo espiritual superior. Nós agradecemos, Senhor, porque nos sentimos abençoados com a oportunidade do estudo espírita. Estudar estes livros que nos foram deixados neste mundo são para nós bênção e alegria, Senhor, porque estamos recebendo os conhecimentos mais importantes que um ser neste mundo possa receber. Conhecimentos estes que nos permitem conhecer as realidades da vida, saber que somos os artífices da nossa imortalidade, do nosso futuro, que o nosso futuro está em construção, segundo o que fazemos em cada dia, que todos os nossos atos têm consequência. Então, Senhor, que possamos agir com bondade, que possamos agir sempre com respeito. Aumenta, Mestre, a nossa fé, a nossa paciência. Aumenta, Senhor, a nossa compreensão e a nossa consciência. Nós agradecemos, Mestre, a presença destes benfeitores queridos, que eles possam envolver a todos, aos nossos irmãos desencarnados que se aproximam de nós para o estudo em grupo, que eles possam sentir a paz, a serenidade que nos chegam. Fica conosco, Mestre, proteja e envolva-nos a todos. Inspire a Yuri, que fará a apresentação desta noite, e que as reflexões de hoje possam serem guardadas em nossos corações, mas, sobretudo, colocadas em prática. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Autoriza. Deixa eu abrir aqui. Ops. Está aberto, Yuri. Não estamos te ouvindo. Não? Agora? Agora sim. Agora sim. Está tela cheia, tudo bem ali? Sim, tudo Sim, certo. sim. Ok, só vou mover isto aqui arriba. A imagem. Ok, então vamos lá. É capítulo 9, fim do capítulo 9, segunda parte, chamado Perseguidores Invisíveis, é o fim do capítulo. E aí, a semana passada, a Gi fez a primeira parte, então um pequeno, um longo resumo, porque tem muita coisa para falar. Então, depois que eles receberam a autorização do Gregório, eles foram para a residência da Margarida,
e André Luiz descreve como uma residência enorme, luxuosa, uma família aristocrática, e a casa estava estava cercada de muitas entidades, estavam vigiando aí as entradas, entidades espirituais de aspecto muito deprimente, carcereiros frios, impassíveis. E André Luiz escreve, não, como o ambiente na casa era muito pesado, intoxicante, repleto dessas entidades que observavam aí eles com um pouco de desconfiança. E para infiltrar-se, para passar desapercibidos, eles como que um pouco se disfarçaram, não? Tomando uma aparência de espíritos vulgares e oscuros para poder chegar aí a Margarida. Então, uma modificação do perispírito. Eles foram apresentados e recebidos por Saldanha, que é espírito diretor da Falange, que estavam aí nesse lugar, e eles encontraram a Margarida em um estado muito ruim, pálida, em profundo tormento, e André Luiz escreve como ele observou que dois espíritos de aspecto muito horrível realizavam sobre ela uma operação magnética dominadora, e da cabeceira da cama ele podia ver uma decena de corpos ovoides, plúmbios, como se fossem sementes vivas, que estavam ligados por fios aí muito sutis ao cérebro dela, e o que é uma obsessão muito complexa. E, e um ataque, desculpe, tem um erro aí, um ataque técnico e meticuloso. Essas formas ovoides que estavam ligadas a ela sugavam as energias vitais de forma automática e intensiva, e os perseguidores controlavam tudo nela, os centros metabólicos, a pressão sanguínea, as funções nervosas, vampirizando completamente no corpo dela, causando-lhe feridas e ulcerações na pele, especialmente notoras, que ela eh, respirava essa emanações também. Então, aí a estratégia deles é levar à morte, mas de uma forma lenta, planejada, e ainda aí esse ataque ao sistema nervoso, deixando-la exausta e amargurada. E os obsessores dominavam seu cerebelo, o equilíbrio, os nervos ópticos, causando-lhe alucinações e visões perturbadoras. E aí Saldanha revelou que o serviço ativo contra Margarida tinha apenas 10 dias, é que eles intensificaram na ação deles, e ação que foi acolhida em cheio, não sem resistência, e que a solução, ou seja, a morte, era uma questão de poucos dias. Ali Saldanha, o Gubbio perguntou por um marido, e ele revela que o marido de Margarida não tem noção de vida moral, e que eles estão indo para a igreja esperando ter uma melhora, mas eles vão acompanhados de todos os obsessores, todos os perseguidores, que acompanham aí num táxi, falando que como se fosse um carro de festa carnavalesca. E aí dentro do templo, a quantidade de desencarnados perturbadores era talvez 5 vezes maior do que os fiéis encarnados. Então a gente pode imaginar aí a energia. O templo estava cheio de fiéis, eh, mas o fluido pesado, não, das entidades perturbadoras era também muito intenso. E aí é uma surpresa que tem André Luiz, não, como uma clara separação entre a parte inferior do recinto e a parte superior, onde estavam os altares, os objetos de culto que tinham uma luz. Então, tem a parte dos fiéis, que estava assim, muito, energia muito opressiva, e ele podia ver também, como no altar, os objetos tinham essa luz. Então, uma linha divisória entre o plano superior e o plano inferior. E André questiona, não, a contradição do uso das imagens no culto, mas aí Gubbio explica que sim, que criar ídolos, representa un error, pues, porque debemos adorarlo, não, na nossa consciência, mas a bondade divina, que é infinita, atende às necessidades educativas, não, falando que estamos num período de evolução que precisamos, não, dessas figuras, desses
objetos. Então, aí falou que a luz dos altares vem das projeções, não desses objetos, vem da projeção dos, das preces, de projeções mentais sublimes e fervorosas dos fiéis que se foram acumulando ao longo dos séculos e que essa energia oferecida ao céu serve como base para que os mensageiros celestes distribuam dádivas espirituais àqueles não que se sintonizam com o plano superior. Então, essa foi parte da semana passada. E aí eu começo a minha parte na mesma cena da igreja, não, no mesmo templo. Mas antes de analisar assim, a cena da igreja, eu trouxe aqui um ensinamento de Emmanuel, que está no livro O Consolador, que tem tudo que ver com o nosso estudo de hoje e que nos vai ajudar a entender a raiz do problema que André Luiz e o equipo dele estão testemunhando aí na missa. Então, foi perguntado para Emmanuel onde localizar a origem dos desvios da raça humana. E a resposta dele disse assim: a origem desses desequilíbrios reside na defeição do sacerdócio, não? Ou seja, a falha, o abandono do dever dos sacerdotes e nas várias igrejas que se fundaram nas conceições do cristianismo, ocultando a verdade para que prevalecessem os interesses econômicos de seus transviados expositores. As seitas religiosas operaram os desvirtuamentos da fé, fixando a sua atividade por absoluta ausência de colaboração com o raciocínio no caminho infinito das conquistas da vida. Então, muito interessante, não? E é exatamente esse desvirtuamento da fé, essa ausência de colaboração com o raciocínio que André Luiz, Gubbio e o Eloy testemunham assim de forma, eu diria assim como muito viva, muito eh, mesmo dramática, não? Porque assim o relato de André Luiz, vamos a ver mais adiante, o relato de André Luiz nos mostra na prática o que Manuel está falando aqui aqui na teoria. Agora, eu pensava assim, não significa que todas as religiões sejam negativas, mas sim que quando a instituição se corrompe, finalmente a fé se esvazia, não? Então, no estudo de hoje, encontraremos assim, vários exemplos disso. Então, aí ele descreve, começa a descrição dele, falando que quase todas as pessoas, mesmo aquelas que têm um jeito de culto, por exemplo, uma cruz, um terço, estavam mentalmente muito distantes da verdadeira adoração. E que o halo, ele podia ver isso pelo halo, não, vital que cercava essas pessoas, e os cores eram pardo escuro, cinzento, que denunciavam um baixo padrão vibratório, e tinha também pessoas que têm esses raios rubros negros, que denunciavam sentimentos como a cólera vingativa. Então, ele falou que entidades desencarnadas em situação deplorável se espalhavam pelo recanto, não, da igreja com as mesmas características. E aí ele falou que ele reconheceu os crentes elegantes, eh, mesmo desejando orar com sinceridade, que precisariam de um esforço imenso. Então, é a luta da mente, não, a luta com as energias e tudo. E aí o sacerdote, não, o padre, anunciou o início da cerimônia. E aí André Luiz ficou muito surpreendido, porque ele falou assim: com grande assombro, observei que os sacerdotes e os acólicos, apesar das vestimentas solenes e de estarem diante de um altar iluminado, jaziam em sombras, assim como os assistentes. Então, assim, não? Esses sacerdotes, a gente entende que são simplesmente homens do mundo, que a jerarquia espiritual verdadeira não coincide com a hierarquia eclesiástica, e nós sabemos que a autoridade moral vem somente da sintonia com o bem, que não depende de um cargo religioso, não depende de um cargo na sociedade, nem status, nada.
simplesmente é a sintonia com o bem. Então, aí depois ele descreve como vindo de um plano mais alto, três entidades sublimes, de sublime posição jerárquica, tornaram-se visíveis junto à Santa Mesa, com evidente propósito de ali semearam os benefícios divinos. Então, mesmo com essas energias pesadas, a ajuda espiritual se fazia presente. E ali ele começa a descrever como os emissários espirituais magnetizaram a água, fluidificaram as hóstias, impregnando as energias salutáveis, vitalizantes e sagradas. E ele diz que nem os encarnados, nem os desencarnados ignorantes presentes no templo percebiam a atuação desses nobres emissários do bem, desses benfeitores, e que alguns fiéis se esforçavam por melhorar a atitude mental na oração. Ele podia ver isso porque estavam refletindo em seus olhos um brilho arroxeado, mas os malfeitores desencarnados se postravam ao lado dos fiéis, não, justamente para conturbar e impedir esse renovo da fé. E aí, André Luiz voltou a atenção para uma senhora que com os olhos úmidos, não, o pensamento devoto, tentava, não, de acompanhar a cerimônia, tentava de fixar a sua atenção no sacerdote, e ela desprendia esses raios de luz, não, que se projetavam de sua mente como sinal da sua sincera aspiração superior. No entanto, aí dois espíritos transviados percebendo essa esperança, essa energia, tentaram de anular a sua concentração, surgindo-lhe recordação de baixo teor para inutilizar essa tentativa de elevação. Aí a gente vê como somente nesta parte, assim, um contraste, não? De um lado está a ação positiva dos benfeitores, que é uma ação silenciosa, preparando esses elementos sagrados, e do outro lado a ação negativa dos espíritos imperfeitos, não? Que estão buscando constantemente sabotear qualquer esforço sincero de elevação. E esta cena assim mostra como o mundo espiritual assim, é muito ativo, não importa em que lugar está numa igreja, mas mesmo assim, essa resistência muito ativa dos espíritos obsessores contra o progresso, não, daqueles que estão aí buscando. Agora a gente se pergunta, não, por que esses espíritos imperfeitos fazem isso? E a pergunta do livro dos Espíritos nos dá assim como que uma chave, não? Então, Kardec perguntou com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, e a resposta da espiritualidade: para que sofrais como eles sofrem. E aí pergunta de novo: isso diminui o sofrimento deles? E a espiritualidade responde: não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Então, é a pura miséria espiritual, a inveja de ver outros buscando a felicidade que eles perderam finalmente. Então, o sofrimento deles leva a querer fazer sofrer, não? A gente pode pensar que se são obsessores de outras vidas, mas eh, podemos dizer que é pela miséria moral. Então, ali, eu pensei muito numa coisa que falou César um dia no estudo, falando como a melancolia ou essas lembranças de coisas passadas é porta aberta para a obsessão, não? E é uma tática, essa semear recordações baixas, é uma tática que muitas vezes funciona muito bem para contaminar, não? Quebrar essa sintonia necessária para receber ajuda. Neste caso aqui, a ajuda que vem das hóstias fluidificadas ou da ajuda que está recebendo aí.
Estava aí o André Luiz fica assim muito surpreso e pergunta para o que está passando, não? Gúbio. E o Gúbio explica que a história dos gênios satânicos atacando os devotos é, no fundo, absolutamente verdadeira. Ou seja, que o ataque é real. Esses espíritos pervertidos são usados, não, como instrumentos por inteligências mais rebeldes, como já vimos neste capítulo, ou como os ovoides e como outros, e como a gente entende que o alvo deles é, assim, é a ignorância, não? A falta de vibração superior. Então, aí ele fala, não? As inteligências pervertidas, incapazes de receberem as vantagens celestes, transformam-se em instrumentos passivos das inteligências rebeldes, que se interesan pela ignorancia das masas, con lastimable menosprecio pela espiritualidade superior que nos governa os destinos. Por esto mismo, continua ele, a adquisição da fé demanda um trabalho individual dos mais persistentes. A confiança no bem e o entusiasmo que a luz religiosa infunde são os que modificam a nossa tonalidade vibratória. Então, assim, não? Que fazer? Que fazer se a fé exige um trabalho persistente, se a mudança da nossa tonalidade vibratória precisa esforço, não? Como a gente coloca isso na prática quando sentimos essa influência espiritual? E o livro dos Espíritos, ainda uma vez mais, nos dá a resposta, nos dá um conselho, não? Aí foi perguntado, Kardec perguntou que há pessoas, mesmo que animadas por boas vontades, não obstante, não deixam de ser obsidiadas, no qual então é o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores. E a espiritualidade responde, cansarles a paciência, não? Ser persistentes na fé, ser persistentes na reforma íntima e cansarles a paciência. Nenhum valor les dá a sugestão, mostrar-lhes que perdem o tempo, vendo que nada consegue, afastam-se. Então, não reagir, não alimentar o conflito, não internalizar, não cultivar os pensamentos negativos, a dúvida, essas lembranças que deixam lembranças baixas que deixam a porta aberta e demonstrar, não, pela nossa firmeza, nossa perseverança, que não somos esse, a gente fala de campo fértil, não, para que eles possam atuar. Então, quando a gente não alimenta essa sintonia com o inferior, quando a gente insiste e persiste, não, nessa confiança no bem, aí quando a gente muda de canal, normalmente o que Kardec nos está falando é que eles buscam pessoas mais receptivas, não, alvos mais receptivos que aqueles que estão trabalhando e transformando-se. Então aí Gubbio continua aí a explicação dele e dizendo que lucramos infinitamente ao mergulhar no idealismo santificado da fé, porque André Luiz perguntou, não, por que dessa situação, desses obsessores que está aí no lado dos fiéis, e Gubbio fala, não, que o serviço real que nos cabe não se resume às palavras. A profissão da fé não é tudo. É a ausência da colaboração com o raciocínio que Emmanuel nos fala. E ele diz que a vida no corpo denso destina-se fundamentalmente ao aprimoramento do indivíduo através dos atritos da marcha. Tal quais os atritos da marcha, através das dificuldades, das provas, das expiações, do sofrimento. Então, ele fala que a tendência mais, não, precisamos disso, do sofrimento, tudo isso, mas a tendência general dos crentes, no entanto, é fugir os conflitos da senda, desejando repouso eterno após pouco esforço. Pessoas existem que, depois de servirem no idealismo religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Então, é uma questão de é engraçado. Então, é uma questão de esforço, não? Essa buscar o repouso eterno depois de um pequeno esforço assim, é uma ilusão, não? Que nos desvia completamente. Então, é um processo,
eu pensei assim como que a, a graça não pode ser imposta, não? Temos que trabalhar para isso. Então ele fala assim: embora os mensageiros do Senhor distribuem favores compatíveis com as necessidades, é impredecível de se preparar o coração nas linhas do mérito a fim de reconhecê-lo. Ele continua, entre a emissão da bênção e a sua recepção prevalece o imperativo da sintonia. Sem um esforço preparatório é impossível ambientar o benefício, assim como não se pode dar uma vida de palácio ao nome das selvas sem prepará-lo antes. Então, portanto, para que alguém se coloque o caminho das eminiscências sociais, é indispensável seja educado de boa vontade, aceitando as sugestões de melhoria e serviço. Tal é isso, não? A lei da afinidade, lei da sintonia, lei do esforço, porque assim, o problema, é, o problema não na igreja não era que Deus não estivesse enviando ajuda, não. O problema era que ninguém havia feito esse trabalho interior necessário, não, para finalmente sintonizar com essa ajuda, não. Ali fala aí desses sacerdotes ou desses fiéis com os halos sombrios. Assim, a gente espera um benefício automático, não, do ritual, finalmente, uma coisa externa, as hóstias, a missa, mas a condição indispensável é o esforço moral prévio, finalmente, não? Então, eu vi aqui uma lição muito, muito grande, não, muito importante, que o Espiritismo não fala muito bem, que nosso progresso espiritual é uma lei justa e compreensível, não? Porque assim depende do nosso próprio trabalho para recolher, não, as bênçãos que são sempre oferecidas por Deus, por os benfeitores. Então, aí o Gubbio fala do valor da cerimônia, falando que a missa é um ato religioso tão venerável quanto qualquer outro que busque identificação com a proteção divina. Contudo, ele fala, contudo, são raros os que trazem um espírito efetivamente inclinado à assimilação do auxílio celestial. E ele dá o que precisamos para chegar a essa ajuda. Ele disse, para criar esse clima interior favorável, cada crente precisa de duas coisas: um serviço de purificação dos nossos sentimentos, que a gente poderia pensar que é muito simples, mas não. É examinar, reconhecer os nossos ressentimentos, vaidades, impaciências e buscar ali a transformá-los, não é? É a construção, não, do mérito personal que o Gubbio falou. A vigilância mental constante, que sempre somos chamados a orar e vigilar. E outra das coisas, o combate a influências depressivas e perturbadoras dos companheiros desencarnados que buscam arrefecer seu fervor. Então, isso, eu escutei um estudo, não, estudando assim, e ele falou uma coisa assim, dizendo, a cerimônia abre a porta, mas só você, ou só nós, com o esforço íntimo, pode atravessar a soleira, a umbral, né? Então, retorna a nossa responsabilidade. E é uma grande luta, não? Porque é uma luta com nós mesmos e a luta com os nossos irmãos inferiores. Ou não inferiores, mas a gente diria mais ignorantes. E aí já está chegando ao fim da missa, e aí as vozes do coro projetaram as vibrações harmoniosas e lúcidas ao longo da nave, criando uma atmosfera elevada. Essa ação da música, uma música
celestial, vamos dizer, como ajuda as pessoas. Muitas vezes as pessoas estão tão desconcentradas que a música ajuda como a criar essa concentração, essa atmosfera, permitiendo ahí, en ese ambiente, fala André Luis, que muchos espíritus sublimes de semblante glorificado adentraram o recinto e dirigiram-se ao altar onde o celebrante levava o cálice depois de abençoar a sagrada partícula. Então, aí, o ritual, não, que eles falam de levantar a hóstia e o nome de Deus. Então, aí ele fala como a intensa luminosidade fluía do sacrário, envolvendo todo o material do culto, mas, ainda uma vez surpreendido, reparei que o sacerdote, ao erguer a hóstia, apagou a luz que a revestia com raios cinzentos escuros que ele próprio expelia em todas as direções. Então, é essa defeição do sacerdócio que nos fala Emmanuel. No entanto, aqui eu queria comentar perdão, essa defeição do sacerdócio que Emmanuel fala, assim, não, ele está aí no cargo, mas essa, como a vibração, pessoal dele é um bloqueio, não? Ele teria que ser aí um canal, mas ele está bloqueando essa energia. Então, ele falou assim que no momento da comunhão, 11 fiéis, 11 comulgantes se adelantaram para receber as hóstias, e ele fala como as hóstias no recipiente eram flores de farina, coroadas de doce esplendor, irradiavam luz com tanta força que o magnetismo oscuro das mãos do ministro não conseguiam inutilizá-las. Então, eu acho que aí esse poder, não, da intenção pura dos benfeitores, desses emissários sublimes, não? Essa energia sublime. Contudo, fala André Luiz, à frente da boca de cada comungante, as hóstias enegreciam como por encanto. Então, por que não? Por que se estão cheias de luz, por que eles enegrecem assim instantaneamente? Porque encontram um campo vibratório incompatível, não? E isso nos mostra como a condição espiritual do receptores, não, afeta esses benefícios desses elementos sagrados, não? Porque assim, se o, se o solo não está intoxicado com sentimentos baixos, aí a semente não se anula, não serve. Então, pela própria condição deles, não, pela própria condição do receptor, finalmente, é que aceita ou rejeita a graça. E aí estava pensando como muitas pessoas não frequentam essas igrejas, ou esos ritos, ou esos rituales, e não se transformam, não? E é porque assim, não? Eles vão nas igrejas buscando seus objetos externos, por exemplo, essa hóstia, perdão, mas na condição interna deles, sempre estamos buscando as coisas exteriores, não? A salvação pelo sacerdote, pela perdão dos pecados que dá aos padres, enfim, não sempre as coisas externas, e a gente não, as pessoas não trabalham no interno, não? Então somos nós, aí na igreja tem essas energias boas, mas quem liga ou desliga o interruptor somos nós mesmos, não? Então, aí, depois André Luiz observa que apenas uma senhora dessas 11 pessoas que chegaram para a comulgar, apenas uma senhora jovem, de contrição irrepreensível, aí recebeu a hóstia com uma pureza desejável. E André Luiz observou como um foco de fluidos luminescentes, não? Quando ela comeu a hóstia,
atravessou a faringe e a claridade, não, a energia se alojou no coração dela. E aí, a explicação do Gubbio, não, ele pergunta para André Luiz, aprendeste a lição? Não? E o celebrante, ele fala, não, o celebrante, apesar de ser o sacerdote, apesar de ser consagrado para o culto, é um Mateo gozador do sentido, sem esforço interior de sublimação própria. Sua mente está longe do altar, interessado apenas em terminar rápido para uma excursão de lazer, ah? O que Emmanuel nos fala de desvirtuamento da fé. Ah, ele estava aí cumprindo um ritual vazio, com a cabeça em outro lugar para ir a divertir. Então, ele fala quantos que compartilharão a mesa eucarística, cheios de sentimentos rasteiros e sombrios, eles mesmos se incumbem de anular as dádivas celestes antes que lhes tragam benefícios imerecidos. Ainda novamente o desvirtuamento da fé. Então, há muitos, fala ele, há muitos crentes titulares, mas muito poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Ao final da missa, os fiéis se dispersaram como um barulhento bando de passarinhos de bela plumagem. A enferma Margarida e seu esposo retiraram-se para casa, cercados pelo mesmo séquito de entidades infelizes, sem a menor alteração. Então, aí, essa senhora jovem é a prova de que o mecanismo, não, dessas energias boas funciona, não, porque aí ela estava em sintonia, ela representa, não, a verdadeira fé, essa colaboração com o raciocínio e o sentimento que falou Emmanuel, e, e, e assim, não, muitos crentes, não, e muito poucos amigos do Cristo, servidores de Cristo, isso que ecoa, não, assim com a frase da crítica de Emmanuel, não, que a religião está assim cheia de titulares, não, pessoas com cargos ou com nome no registro, mas sem essa prática viva da caridade e do esforço interior, perdão. Então, assim, o final é muito trágico porque eles saíam exatamente como entraram finalmente, envoltos na mesma nuvem de obsessores, a ida à igreja eh, finalmente não serviu de nada, não foi inútil. Então, aí termina a minha parte. Eu trouxe aqui da Gênesis, mas vou enviar depois, porque senão aí a gente não termina, mas o conselho de Kardec nos dá que tudo depende da nossa vontade e que nós temos que purificar-nos, não? E que, como fala aqui, não, as moscas são atraídas pelos focos de corrupção, ou seja, todas as coisas que temos de mal em nós e destruindo esses focos, destruindo esses sentimentos negativos, pensamentos negativos, eles desaparecem. Então, os maus espíritos igualmente vão para onde o mal os atrai, eliminando o mal, eles se afastarão de nós. É isso. Obrigada. Bom, obrigado, Yuri. Obrigado, Yuri. Muito bom. É, nós temos um quadro, né, bastante complexo para analisar. A primeira coisa talvez seja dizer que André Luiz conta aquilo que viu, né? Não é a intenção dele, certamente, denegrir a igreja. No Brasil, sobretudo, é muito normal que uma família vá à igreja, né? Sobretudo no século XIX e até a primeira metade do XX, né? Ou até mais, até lá para os anos 70, era ainda muito normal que as famílias fossem aos domingos, né? Ou sábados, ou em qualquer outro dia, né, à missa.
Então, André Luiz está descrevendo aquilo que é uma coisa muito normal no Brasil, né? É, e seria muito estranho que ela fosse a um centro espírita, porque realmente era uma coisa, né, até nem bem vista, né, no Brasil. No entanto, a intenção de André Luiz claramente não é denegrir a igreja, porque ele mostra, né, que há a presença de espíritos superiores, que há a presença de benfeitores que estão ali para socorrer, né? Mas talvez uma coisa muito importante nesse texto, né, é que não há fé unidirecional, né? Não há fé sem esforço dos dois lados. E essa visão que há nas outras religiões, sobretudo no catolicismo, né, no protestantismo, de que basta estar lá, né? E André Luiz diz: não, não basta estar lá, né? Há um esforço de purificação dos sentimentos, há um trabalho de sintonia a ser feito, há um trabalho de educação do pensamento e das emoções a ser feito, porque senão nós não conseguimos vencer a barreira dos espíritos eh, ignorantes que querem, né, impedir o nosso contato com a espiritualidade superior. Então, é uma visão muito diferente, né, dessa que estão acostumados os nossos irmãos das outras religiões. Nós não temos, né, não há, é necessário um trabalho, né? E ele descreve um quadro, né, triste, porque a gente vendo isso dá uma imensa tristeza, né, porque era um momento que era para ser de grande beleza, de grande luminosidade, né, em que o alto poderia socorrer as pessoas, transmitir energias curativas, né, afastar obsessores, orientar esses espíritos ignorantes. E infelizmente isso não pode ser feito, né, porque as pessoas estão ali numa atitude passiva, alguns poucos estão se esforçando, a luminosidade que é projetada é extinta porque não é acolhida, né, e não é mantida pelo esforço dessas pessoas. E nós temos um quadro que ainda colabora, né, a triste figura de um sacerdote que, se fosse um homem, né, de princípios e de moral mas não, né, é só um funcionário de uma igreja na qual ele próprio não acredita, né, e que a vida o levou a servir, né, sabe Deus por que circunstâncias, como nós vemos acontecer em milhares de situações, né? E, e é claro que isso que ele está descrevendo para esse evento, para esse momento, para essa igreja, se aplica, né, a qualquer igreja, né, e inclusive aos templos espíritas, né? Se nós não tivermos, a pessoa vai para uma palestra, vai para um estudo, mas ela não está fazendo o trabalho de aperfeiçoamento interior, de esforço, de melhoria dos sentimentos, estudo para melhorar o raciocínio, né? A compreensão. Os espíritos podem nos ajudar, mas até um ponto, né? A partir dali, eles nos entregam a nós mesmos, né? Então, e aí a família volta, né, para casa com o mesmo quadro triste, lamentável, né, cercada por obsessores, porque, bom, né, ficou numa atitude absolutamente passiva, né, e cercada também por um meio que não colabora e não tem como, né. A gente, quando sabe o que tem que fazer, sabe o que precisa fazer, a gente sabe a dificuldade que é. Imaginamos quando uma pessoa não tem nem ideia, né, do que precisa fazer num culto religioso. Então você pode estar na igreja, mas está cercado de obsessores, né, que estão te atrapalhando Agora, isso pode acontecer em qualquer lugar, né? O que André Luiz deixa muito claro é que isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Não é uma questão de ser a igreja, né? É uma questão de atitude íntima
e de comprometimento daqueles que estão aplicados no trabalho, né? Giovana? É meio chocante isso, né? A gente ver esse tipo de ação desses espíritos, porque quando ele descreve, né, que mesmo uma senhora que estava, né, de certa forma ali presente, que estava envolvida, né, e aqueles espíritos tentavam atrapalhar a ação dos benfeitores e tentavam atrapalhar a recepção da energia positiva e da luz naquela igreja, né? Então, muitas vezes a gente às vezes tem, né, bons propósitos, a gente tem sinceridade, mas não é por isso que nós estamos livres da ação dos espíritos. Então, mesmo nós, assim, que estamos estudando, que estamos, né, que temos o hábito de leitura e que frequentamos, né, que a gente vem, estuda e tem uma rotina, né, de estudo, nós não estamos livres da ação dos espíritos. Então, nós temos que estar muito atentos a isso. Porque, como a Yuri colocou na pergunta do Livro dos Espíritos, eles têm ciúmes, eles têm inveja de nos ver bem, né? De ver que existem pessoas que estão trabalhando, que estão querendo melhorar, que estão fazendo um esforço de aprender. Então, os espíritos fazem, né? A gente pode sofrer, né? Nós não estamos é, livres dessa ação, né, da ação de certos espíritos que podem querer atrapalhar o nosso avanço, atrapalhar o nosso aprendizado. Então a gente precisa ficar, né, estar bem atento, porque às vezes é muito sutil a ação espiritual, né, desses espíritos, desses irmãos, né, que por ignorância agem dessa forma, por inveja, porque não conseguem fazer o esforço em si mesmos, né, de melhora, querem atrapalhar aqueles que estão se esforçando. Então, não é só numa igreja católica que isso pode acontecer em qualquer lugar, né? Conosco, às vezes a gente sente, né? Não sei se vocês, eu costumo prestar atenção no meu estado na minha mudança de sentimentos, às vezes uma angústia, uma tristeza, eu sinto que não é meu, né? Eu sinto que não vem, não existe razão para vir, para ter esse tipo de sensação, de sentimento. Então, eu já percebo que é de fora e a gente precisa estar muito atento a isso, porque os benfeitores auxiliam, mas a gente precisa saber, né? Nós precisamos aprender a reagir e a mudar de sintonia para que nós nos sintonizemos com os espíritos superiores. Então, é oração, vigilância todo o tempo, né? É isso. Karen? Hola, buenas noches. Cuando leí el texto y cuando escuchaba a Yuri en la presentación, me llegaron como muchos pensamientos y muchas reflexiones de cómo el ser humano, bueno, como espíritus encarnados, tenemos esa necesidad de buscar a Dios, ¿no? Y normalmente uno piensa que es en las iglesias. Y, y pensaba qué triste cuando alguien con esa necesidad llega a un lugar y realmente piensa que eso es encontrar a Dios, ¿no? Ir a algún lugar con un ritual. Al final el sacerdote es el guía de ahí. Entonces ellos conocen a Dios a través de lo que el sacerdote predica. Y digo, qué triste cuando realmente no pueden transmitir la palabra de Jesús, la palabra de Dios, ¿no? Y creo que esa es la razón por la que muchas personas se han alejado de Dios. Hablo por mí también y por muchos conocidos que tengo que dicen, es que yo no creo en Dios porque ve lo que hace la iglesia, ¿no? Todos sabemos aquí, lamentablemente, las atrocidades que han sucedido en muchas iglesias con muchos sacerdotes y se preguntan o nos preguntamos cómo alguien que se supone que cree en Dios, que practica la palabra de Dios, puede hacer algo así, ¿no? Entonces, no hay una coherencia, no hay sentido en lo que hacen con lo que dicen. Entonces, si para la mayoría de nosotros ellos son como, pues como personas
muy acercadas a Dios o que transmiten la palabra de Dios, pues uno entra en esa como decepción, ¿no? Puedes caer en esa decepción y decir cómo la iglesia o cómo los sacerdotes pueden transmitir de manera errónea el mensaje. Entonces, obviamente ya con la madurez espiritual entra lo que comentaban, que al final el cambio viene de uno, viene de nosotros, viene de realmente, no es en una iglesia, no es en rituales, es incluso aquí en nuestra casa, pero con la intención, ¿no? Ahí nos damos cuenta cómo la intención es todo. Y lo que me sorprendió también fue como el trabajo de los benefactores. Ellos hacen su labor de estar presentes, de ayudar a todos aquellos que realmente tienen esa intención de acercarse a Jesús, de acercarse a Dios. Pero al final, como decía en el texto, no hay recompensa sin trabajo, ¿no? Estamos acostumbrados a querer todo inmediato. Pensaba cómo uno va a la iglesia a confesarse y quiere salir ya limpio, limpio de pecado, limpio de culpa y no sé, me doy cuenta como lo equivocados que hemos estado tanto tiempo, ¿no? A leer este tipo de textos puedo caer en esa reflexión que a lo mejor también fui alguna vez esa persona, ¿no? Como decir, ah, ya voy a la iglesia y todo está bien, cuando en realidad siempre el cambio viene de nuestra reforma íntima. Entonces sí, se me hizo algo muy, muy interesante, pero bueno, hasta aquí dejo mi comentario. Gracias. Gracias, Karen. Muito obrigado. Antônio? Hola, buenas noches. Em, Hoy, esta mañana, hicimos nosotros el Evangelio en el hogar, en casa con mi hermana, y curiosamente nos tocó el tema de al cristiano se le conoce por sus obras. Y platicábamos justamente este tema porque va muy relacionado con este capítulo del libro. Nosotros fuimos en la escuela católica, bueno, al menos yo fui 6 años en la escuela católica y hacíamos muchas misas todo el tiempo. Y yo iba a tantas misas que terminé como odiando la misa. Aparte que siempre que iba a la misa me sentía mal, o sea, me sentía como abrumado por tanta, como tanto. Ahora entiendo por qué, ¿no? Ahora entiendo por qué me sentía tan abrumado todo el tiempo de estar ahí. Em, pero algo que reflexionábamos esta mañana, justo con esto, es que se nos olvida que el sacerdote es humano como nosotros y que también es imperfecto y que está pues, esta mejora continua íntima y que no todos los sacerdotes están comprometidos con su cambio. No sabemos por qué situación están en el sacerdocio, para empezar. Hay sacerdotes que realmente sienten la vocación y quieren hacerlo, y hay otros que lo hacen por conveniencia, por necesidad, por infinidad de razones íntimas cada quien. Entonces, yo creo que en este caso, aquí volvemos a quién debemos de mirar como realmente nuestro guía y único maestro es siempre Jesús, y sobre eso como guiarnos, no tanto en la persona eh, o sea, no tanto en la persona que imparte o que nos enseña en este caso la misa, sino más bien siempre como pensar qué haría Jesús, ¿no? O sea, guiarnos en el Evangelio. Y esa fue la reflexión que saqué que me recordó este tema, y también pues el tema de todo lo que ocurre en una misa que nosotros no podemos ver, todo lo que pasa, pero se siente, bueno, al menos yo lo sentía, ahora entiendo qué es lo que sentía cuando yo estaba ahí, cómo sentía como demasiadas cosas pasando, y yo siempre creo que estaba como completamente distraído y completamente como fuera de las reflexiones íntimas que deberíamos de estar como intentando absorber. Entonces, y justo lo que usted mencionó al principio es también una parte que yo pensé también en la primera parte del estudio pasado, es que esto pasa también incluso en reuniones espíritas.
si eso pasa en reuniones espíritas, que hay un conocimiento aún más profundo que no pase en reuniones católicas o de otro tipo de cristianas o de otro tipo de religiones que no tienen esta comprensión del mundo espiritual como lo tenemos nosotros. Entonces, es un tema tan profundo y en un capítulo lo hace como tan reducido, es corto, pero a la vez tan profundo a la vez, que tiene como mucha información a reflexionar. Es un muy buen libro hasta el momento. Muchas gracias. Obrigado, Antônio. É exatamente isso, né? É um livro, um capítulo muito curto, na verdade, mas que tem uma quantidade imensa de reflexão. E, na verdade, André Luiz descreve, né, em outros momentos, a ida a centros espíritas onde a reunião estava completamente desequilibrada, onde não havia harmonia, né, onde não era possível fazer o trabalho, né? Ele descreve uma reunião de materialização onde não foi possível, né? Realmente os espíritos não conseguiram. Então nós percebemos que o que ele está dizendo aí se aplica, né, a todas as religiões, a todos os cultos. E, infelizmente, eu acho que, infelizmente e felizmente, né, o que ele descreve, como o Antônio disse, você ver um lado da missa e dos cultos que nós não vemos, né? E isso é maravilhoso, porque qualquer pessoa que leia um texto desse vai saber, primeiro, como se comportar, que atitude mental adotar, como reagir a essas sensações, que o Antônio muito bem falou, né, que ele sentia quando estava na missa, né, de desagrado. E para aqueles que são participantes, colaboradores, né, ministrantes, bom, você vai entender a importância do teu, do teu, Da tua função. da tua função, do teu trabalho, né? Você vai saber que não é uma coisa que está passando despercebida aos olhos da espiritualidade, né? Então, você, como um sacerdote, ou né, um médium espírita, um palestrante, né, que acha que, bom, eu entro para dentro da casa espírita ou da igreja, eu estou, né, tá tudo bem, eu saio, eu posso fazer o que eu quiser, né? Na verdade, as nossas energias nos acompanham o tempo todo, a nossa atmosfera espiritual nos acompanha o tempo todo, e os espíritos sabem, né, se podem ou não contar conosco diante das situações. Então, não se exige perfeição de ninguém, como bem disse o Antônio, todos somos humanos, né? E é normal que nós tenhamos os nossos dias mais difíceis e menos difíceis. Mas o que os espíritos esperam e os benfeitores, né, que estão em todos os lugares, é que nós tenhamos essa atitude de limpeza interior, de compromisso, de ajuste dos sentimentos, né? Você está dentro de uma igreja com um sentimento voltado para coisas humanas, baixas, né? Às vezes até para vinganças, né? Então, é claro que nós aí não temos sintonia nenhuma com a espiritualidade superior e os benfeitores não podem fazer nada porque, né, às vezes eles protegem o ambiente e certamente aquilo que André Luiz descreveu, né, num dos livros Missionários da Luz, por exemplo, que nós lemos, estudamos, que o rapaz, né, assim que sai do centro espírita, começa a conversar com a irmã, vai caminhando, e daí a pouco ele está envolvido pelo... Bom, os espíritos não deixaram, né, a casa ser invadida por aqueles que o esperavam lá fora, mas ele se encarregou de levá-los consigo logo depois. E há casas espíritas que eles não podem defender, assim como há igrejas que eles vão defender, porque o sacerdote, os colaboradores são sérios, honestos, sinceros, e eles vão defender aquele lugar, né? A casa que ele descreve da moça que orava, né? E o rapaz não ora, acho que era o mesmo caso, né? Então ele entra para dentro de casa, os espíritos não conseguem acompanhá-lo, porque a moça, né, a esposa dele orava, e aquele ambiente está Protegido. protegido, magnetizado, né? A vibração é irritante para os espíritos de baixa vibração, né? Eles não querem ficar num lugar daquele.
Então, tudo tem uma lógica, não se aplica essa lógica só unidirecionalmente para a igreja, né? Como a Karen lembrou, nosso lar, qualquer lugar, né? Agora, a gente tem muito essa visão, e no mundo ainda está muito espalhada essa visão do culto como uma atividade passiva, né? É o rabino que executa o culto, é o padre, é o pastor, né? É o médium, o conferencista, o diretor de estudo. A pessoa não entende que ela estar naquele lugar implica numa atitude interior, num engajamento emocional, numa mudança de pensamento, de comportamento e de sentimento para que ela possa se beneficiar daquilo, né? Se isso não acontece, né, você poderia estar comendo uma hóstia, né, cheia de luz que vai te trazer bem-estar, que vai, né, se incorporar ao teu perispírito, né, aquela energia trazida das esferas superiores. Você está comendo só um pedaço de pão, quando não, né, ainda carregado de energia negativa, porque dependendo de como ele é manipulado e como ele chega, né, e é recebido, né, você pode ainda estar piorando a tua situação, dependendo da, da- do quadro, né? Isso que o César acabou de dizer sobre a gente acredita, quantas pessoas acreditam, né, que é algo passivo, receber os benefícios só de estar numa igreja, né, de ir à missa, por exemplo, estar recebendo. Então, eu ouvi muito na minha infância, né, pessoas que me cercavam que diziam, eu fiz minha obrigação, fui à missa, né, no domingo, era tipo assim, era a obrigação de estar ali na. Muitas vezes a pessoa não faz nem ideia. Esse capítulo nos dá uma ideia muito clara, né, do que pode ser uma realidade dentro de uma igreja, né, porque não é uma atitude de passividade, mas nós só recebemos os benefícios se nós estamos de forma ativa e presentes ali. E acho que o que a Yuri achou engraçado, nós também rimos aqui, aquela parte, né, que as pessoas existem, quer dizer, muita gente acredita, né, que depois de servirem ao ideal religioso durante 2 anos, pretendem o repouso de 20 séculos. Então é achar que você, porque foi à missa, que cumpriu as suas obrigações e foi amiga do padre, né? E pagou o dízimo durante a vida inteira, né? No próprio nosso lar tinha, né? Uma senhora que falava que rezava a missa todo, enviava dinheiro para a igreja, e rezava, mandava rezar a missa, estava lá no umbral, né? Então não basta, né, ir à igreja, não basta ser, Mudança né? interior. Existe um trabalho a ser feito dentro do coração, né? E dentro da cabeça, na mente, né? No pensamento. Não adianta achar que os benfeitores vão dar conta da nossa vida, de nos proteger e de fazer o trabalho, porque eles nos ajudam, mas o maior trabalho, o maior esforço tem que vir de nós, né? De cada um. É o esforço pessoal de melhoria, de mudança de energia, de mudança de sentimentos, né? De mudança de pensamento, e é Trabalho muito, pessoal, né? é muito, esse capítulo não parece uma historinha, né? Ele contando uma história, que ele viu, tudo, mas existe existe um conhecimento aqui muito importante e essa descrição que ele faz do que eles viveram, né, nessa igreja acho que é muito simbólico, né? E Significativo. significativo. Karen, Sí, hola, a mí me surgió una duda. No sé si es un poco boba la pregunta, pero me quedó la duda de, por ejemplo, cuando toman vino los padres, ¿no? Como en nombre de Cristo o la sangre de Cristo, me puse a pensar a veces cuántas misas dan por día, cuántas copas llegan a tomar y no sé si también como el consumo de alcohol o también como que abre la puerta tal vez o no sé, como me hizo pensar como el papel que jugaría tal vez el alcohol ahí, como el vino y no sé, era como esa pregunta. tudo é atitude interior.
né? Se ele celebra a missa e ele está imbuído, né, de que o vinho representa ali o sangue do Cristo, de que ele está executando um ritual sagrado, né? Ele vai bebericar um pouquinho, né? Ele não precisa beber uma taça de vinho a cada vez, né? Ele pode diluir esse vinho com um pouco de água, né? Sei lá. É, mas tudo é intenção interior, né? Tudo é a Sim. postura interior dele. É isso que vai ser o mais importante. E se ele perceber, né, que eu acho que eles devem ter essa orientação, né, você não precisa, né, você toma um pequeno, né, você beberica um pouquinho ali, você não precisa. E em si mesmo isso não é um mal, né? A questão é a atitude interior, né, do celebrante. Então esse é o problema, né? Às vezes o celebrante ele quer beber realmente uma taça de vinho, né? Exato, e não vê a hora, né? Uma Então, taça de vinho. isso tudo é muito a nossa atitude interior, é a nossa postura mental, é a nossa vibração de sentimentos, é isso que predomina, né? E como a Luciana disse no escrito, né? Eles creem numa religião salvacionista. E isso, não, independente de ser católico, espírita, protestante, né? Tem muita gente acreditando que os outros vão nos salvar, e pior, né? Vão nos salvar, porque a religião salva, sim, né? Ela te diz, ama o teu próximo, ama Deus, faz caridade, reforma íntima, mas isso ninguém quer ouvir, né? A gente quer a salvação que vem com um ritual, né? Com uma bênção do padre, com uma confissão que nos libera dos crimes, ou ir ao centro espírita e dar, né, um, uma festinha para as crianças pobres e, né, para aplacar nossa consciência né, fazer coisas erradas durante o resto da semana. Então, é lógico, né, que nós precisamos. A humanidade está num nível ainda de maturidade espiritual muito infantil, né? E é por isso que o conhecimento espírita pode chocar, pode assustar, né? As pessoas não estão, porque é muito confortável, né? É muito confortável. Eu vou à missa, São os crentes né? titulares que eles chamam aqui, né? Crentes Mas titulares. poucos amigos do Cristo e servidores do bem. Exato, então é muito confortável, porque alguém vai me salvar, alguém vai tirar o meu erro, alguém vai resolver para mim, Né? Através de um perdão, né? né? Estou liberado. Ao ponto que no passado, né, a gente foi comprar indulgências e então isso mostra a nossa imaturidade, a nossa ignorância diante da beleza, né, de um ritual, da beleza, da grandeza daquele momento, que é sublime, na verdade, né? Uma missa rezada, orada, né, e conduzida por um sacerdote realmente cristão deve ser uma coisa belíssima, né, envolta em luz, com o espírito superior estendo nele, né, um canal de transmissão do poder divino, é uma investidura sagrada, né, da qual ele está revestido. Uhum. E essa ideia, né, muitas vezes nós não temos, mas um pai de família que realiza o culto do evangelho no lar está se revestindo desta missão sagrada. Uma mãe que realiza esse o culto do evangelho no lar, ela está se revestindo dessa investidura sagrada, né? De ser ministro do Cristo naquele onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Reunidos com sinceridade, né? De Lógico, né? propósito, né? Então é isso, né? Você tinha alguma Isso aí ia coisa? falar, o Antônio falou, né, que os padres são também seres humanos, né? E nisso, em toda a história, né, houve muito erro, né, da parte dos sacerdotes, né? Nossa, E com isso, certeza. e isso custou muito caro, tem custado muito caro, né? Quantos abandonaram a igreja por causa de erros, né, de sacerdotes e então são humanos e a gente não, quando a gente diz sempre, né, a gente jogamos o bebê com a água do banho, né? É uma E é uma pena. pena porque tem consequências, né? Os erros, o sacerdote que não, a igreja teve um poder muito grande e
infelizmente não usou o poder e isso causou muito problema, né? E até hoje a gente vê as consequências, igrejas vazias aqui no norte, né, no planeta, igrejas vazias E aqui na América do Norte, não tem nem, não tem jovens, né, na igreja. só uma cabecinha branca. E aqui na América do Norte tem uma peculiaridade muito interessante, né? Que se nós analisarmos a história, nós vamos ver que nos anos 60 a América foi invadida, né, pelos cultos orientais, né? Então, mestres de yoga, o Rajneesh, né, o Osho, e alguns pessoas sérias, outros, né, eram chefes de seitas, né? E, e isso tudo impactou porque foram milhares de pessoas levadas, né, por essas vertentes orientalistas, né? O Osho, ele criou uma cidade, né, lá nos Estados Unidos, né? Teve um momento que teve 5, 6 mil pessoas vivendo, né, ali naquele lugar. E isso criou um impacto, né, de depois, quando essas pessoas se deram conta, e algumas tiveram uma experiência positiva, gostaram, né, curtiram, mas não havia realmente, né, crescimento espiritual. E criou-se também um trauma, né, porque muitos depois falaram, né, nós caímos numa armação, né? E aí, de um lado, a igreja, né, e do outro, essas opções alternativas que também criaram, né, um trauma de seitas, né, sem contar as seitas realmente evangélicas, que levaram pessoas a suicídio e coisas do tipo, né? Então é muito importante, né, que nós tenhamos uma noção clara da importância daquele que assume as funções, né, daqueles que assumem as funções espirituais. Mas uma coisa muito bonita no Espiritismo é que cada um de nós é sacerdote de si mesmo. Cada um de nós é sacerdote de si mesmo. Não no sentido de importância, de não precisarmos dos outros, não é isso, né? Mas é no sentido de que nós temos que fazer esse trabalho de purificar o coração, né, para receber o Cristo, para servir ao Cristo. E sem isso, né, não há verdadeira religião, porque a verdadeira religião é esse contato interior nosso com as forças superiores, né? É sentir a presença das forças superiores que nos abençoam a vida. Então, aos poucos a gente vai, né? Aos poucos a gente vai aprendendo e que esses conhecimentos possam, né, ser levados e que o vento os leve onde precisam chegar, né? Deus se encarrega disso. Muito bom, amigos. Nós vamos finalizar por hoje, convidando a todos para a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, nós agradecemos a bênção destes momentos. Que vossa presença, Senhor, através desses anjos de luz, de bondade, possa infundir-nos o desejo sincero de aprender, de melhorar, de crescer. Que possamos, Senhor, preparar nosso coração para receber a vossa presença, para acolhermos, Senhor, a vossa luz, como aqueles que te receberam, como aqueles, Senhor, que tiveram o privilégio de acolher-te, como Levi, que festeja com seus amigos a alegria da conversão, como Lázaro, Marta e Maria, que te recebem, Senhor, com a alegria de receberem a luz divina. Como todos eles, também nós
possamos, Mestre, aprender a preparar o coração como quem prepara um templo. Que o Senhor abençoe nossas vidas, nossos lares. Que o Senhor abençoe nossos entes queridos, aqueles por quem oramos, e aqueles todos, Senhor, que não conhecemos pelo nome, mas que são irmãos nossos, pelas lutas que enfrentam, pelos momentos que atravessam, que possam receber igualmente a luz, a calma, a saúde, o equilíbrio espiritual. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja, Mestre.